Olá, senhoras e senhores. Hoje é dia 27/8. O ano está chegando ao fim já já. E admito que estou com um pouco de saudades de gravar para esse podcast, mas como vocês devem saber, eu tô meio que cuidando das coisas da minha vida e gastando meu tempo, sabe, cuidando de mim mesmo, sabe, tentando garantir para mim um futuro e as coisas estão muito difíceis mas eu não vim aqui falar sobre isso. Eu falarei sobre isso posteriormente, não nesse momento, nesse local, porque nesse podcast eu vou falar sobre um tema. Eu assumo, antes que venham me xingar, porque possivelmente vai ter alguém que vai me xingar, ou vai ter alguém que falar que eu falei coisa errada, enfim. Eu vou falar nesse podcast sobre um tema que eu assumo que não é do meu domínio, não é algo que, tipo, que eu tenho um conhecimento muito aprofundado sobre, porém, eu acho que eu já tenho alguma base para falar sobre esse assunto, e que é um assunto que, no meu ponto de vista, é interessantíssimo, e que simplesmente eu levei muito tempo até descobrir esse campo da filosofia, o campo da, como está escrito aí, vocês já devem saber, estética. Eu estudo já filosofia, eu levei muito tempo para descobrir esse campo, e eu já estudo filosofia, eu estudo, leio, sei lá como vocês quiserem chamar, faz, sei lá, consideráveis anos. E foi só na casa de um ano pra cá que eu ouvi falar pela primeira vez sobre estética. Eu ouvi falar pela primeira vez que existe um ramo da filosofia que estuda. Quando eu ouvi pela primeira vez o termo estética, o que me veio é coisa do tipo, sei lá, maquiagem, bijuteria, mulher, essas porra aí, basicamente, sabe? E aí, de repente, eu descobri que existe um campo da filosofia chamado estética, que ele é dedicado ao estudo das coisas sensíveis, ao estudo não, principalmente das obras de arte, de delimitar o que seria uma obra de arte, de delimitar o que seria o belo, de estudar o que seria o belo, o que seria o feio, o que seria aquilo que é naturalmente agradável e aquilo que é naturalmente repugnante ao ser humano. Enfim, eu levei muito tempo até descobrir esse campo da estética, então por isso me causou uma certa surpresa quando eu descobri que existe um campo da filosofia que estuda só o porquê que tal coisa é bela, ou porquê que tal coisa é feia, ou porquê que tal coisa é uma obra de arte e tal coisa não é uma obra de arte. Pra mim isso daí era algo que era exclusivamente do campo de quem estuda artes. Tipo, arte, sei lá, qualquer tipo de arte, qualquer curso de arte, isso pra mim era um domínio exclusivo do campo da arte. Mas não, eu descobri que existe um domínio da filosofia, tipo filosofia mesmo, que estuda o que seria o que é a obra de arte, o que seria o belo, o que seria qual seria a definição do belo, qual seria a definição da obra de arte, e para esse campo se dá o nome de estética. Então, meu primeiro contato com esse campo foi há mais ou menos um ano atrás. De lá pra cá eu não consumi tanto material assim sobre estética, mas eu já consegui uma base. Hoje em dia eu sei, por exemplo, que autores assim, pensadores bem do começo do pensamento humano, pelo menos que a gente tem notícia, pelo menos que deixaram escritos, como Platão e Aristóteles, o próprio Platão deixou, ele não necessariamente ele entrou no campo da estética, mas o Platão deu algumas delimitações do que para ele seria a arte, do que para ele seria o ideal do belo. E o campo da estética abrange, como eu disse, não somente o estudo da obra de arte, mas também o estudo do que seria, do porquê que a gente acha certas coisas belas, certas coisas que sejam elas visuais, auditivas, táteis, palatáveis, etc. Por que a gente acha essas certas coisas belas e por que outras coisas a gente acha feias? Existem filósofos desde os tempos antigos, para Platão, por exemplo, que pensam sobre isso. Mas assim, o campo da estética ele só nasceu de fato, ele só começou a ser estudado de fato e pensado de fato lá em 1700 e alguma coisa, que quando surgiu o Baumgarten. Baumgarten foi basicamente o filósofo que cunhou esse termo, estética. Ele foi o primeiro a utilizar esse termo estética no campo filosófico. E eu vou utilizar a definição que ele próprio, Baumgarten, dá para o que seria estética, que eu acho que é uma definição muito bem dada. Eu não me recordo agora exatamente como seria a frase que ele utilizou, que define o que seria estética, mas seria algo mais ou menos assim. A estética é um campo, é um ramo da filosofia, é uma espécie de filosofia inferior. Por quê? Porque a estética, ela estuda o campo das impressões sensíveis, ela estuda o campo das impressões imediatas. Por isso a estética seria uma forma de filosofia inferior.
Por quê? Porque, basicamente, também fazendo uma analogia a Platão, mais uma analogia a Platão, o Platão, na teoria dele, ele afirma que há dois mundos. O mundo sensível, que é o mundo das impressões imediatas, do que você sente no aqui e no agora, e o mundo inteligível, que é o mundo da razão, o mundo do que você consegue apreender com a tua inteligência, sabe? É o mundo das impressões que não são assim instantâneas, não são a priori, por assim dizer, são a posteriori, muito constantemente, muito frequentemente. Enfim, então por a estética ser o campo da filosofia que estuda as impressões sensíveis, ou seja, as impressões do aqui e do agora, ela seria uma forma de filosofia inferior, mas ainda assim uma forma de filosofia, o que eu concordo plenamente, por assim dizer. Por quê? Porque eu acho que a estética, mas o porquê disso eu vou falar lá mais pro final desse podcast, mas basicamente eu acredito que tudo aquilo que das nossas impressões imediatas é uma forma de. É uma impressão inferior. Eu acredito também no que Platão dizia, que para você chegar a uma consciência mais elevada, você tem que refletir sobre as impressões imediatas, sobre as impressões sensíveis, e só assim você vai conseguir sair do mundo das aparências e, quiçá, entrar no mundo das ideias de fato. E aí. E aí entra também um certo caráter mais introspectivo que a arte pode nos levar, que a obra de arte pode nos levar, que pode levar a gente a entrar num estado superior de consciência, numa forma superior de filosofia, que não seria exatamente a estética, porque a estética está limitada ao campo das impressões sensíveis e imediatas, por isso é uma forma irremediável, não irredutível, mas irremediavelmente uma forma inferior de filosofia. Mas enfim, isso eu vou entrar mais para o final do podcast, e também não é a ideia que esse podcast se estenda muito no assunto, até porque, como eu disse, eu não tenho lá o domínio completo desse campo, eu ainda preciso estudar mais, e enfim, mas continuando aqui a minha linha de raciocínio, a estética busca responder o que seria o belo, o que seria aquilo que nós consideramos como bonito, e o que seria o feio. Ela também busca responder, como eu disse, o que seria uma obra de arte, o que seria mais esteticamente agradável, qual seria o tipo de ambiente melhor para o ser humano ser criado. Existe inclusive um documentário que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que é do Roger Scruton. Aliás, o Scruton, que faleceu no começo desse ano, foi uma perda desse ano aí de 2020. Foi esse ano, se não me engano. Não foi ano passado, foi esse ano. Enfim, o Scruton, que foi um dos teóricos da arte mais recentes a terem passado por essa vida, ele fez um documentário alguns anos atrás intitulado Por que a Beleza Importa? Que é um documentário que ele fala bastante da importância da beleza. O próprio título do documentário já sumariza a ideia. Por que a beleza importa? Isso era algo que eu particularmente, Thiago, eu não costumava pensar sobre isso. Eu nunca tinha pensado no porquê que, sei lá, que é importante, que seria importante você ter por exemplo, você está num quarto que seja um quarto, não exatamente um quarto colorido de criança, não é exatamente desse tipo, mas que seja um quarto, por exemplo, que tenha uma parede pintada de certa cor, porque essa parede pintada de certa cor, ela pode trazer mais alegria, mais ânimo, mais imaginação. Ao contrário de, por exemplo, quando você está num quarto que é tudo cinza, que é tudo cor de reboco, e aí você olha para fora e aí teu quarto não tem nem janela às vezes, ou então você olha pela janela e tudo que você vê ao teu redor são prédios, e é aquela visão estéril, cinza, nada tem cor, nada tem vida, sabe? Nesse documentário, o Por que a Beleza Importa, o Roger Scruton argumenta muito bem no porquê que a gente deveria por que a gente deveria se importar com a beleza, por que a gente deveria se importar com a obra de arte, por que a gente deveria se importar com aquilo que é esteticamente belo. Resumindo, assim, para quem não tiver saco de assistir, porque é um documentário meio grande, tem tipo 1 hora, mas resumindo a ideia do Scruton, ele diz que basicamente quando a gente vive cercado de coisas belas, automaticamente a gente se sente tanto mais satisfeito com a nossa vida, mais felizes, temos mais potencial de felicidade, como também somos pessoas mais vívidas, com uma maior capacidade de imaginação, que é algo que eu particularmente eu não duvido, sabe? Quem que você acha que tem uma vida interior mais ativa? Alguém que está cercado, por exemplo, de obra de arte, cercado de cor, cercado de uma certa diversidade, cercado de animais, cercado de árvores, esse tipo de coisa,
ou seja, uma pessoa que tem recursos para ter isso, porque óbvio, nem todo mundo tem recursos para isso, ou uma pessoa que, sei lá, ela vive numa casa minúscula, em que tudo é cinza, cor de reboco, não tem animal nenhum, não tem árvore nenhuma, é só, olha pra rua, é tipo, é cimento, é cinza, é asfalto, é sujeira. Qual que você acha dessas duas pessoas que têm um potencial para ter uma imaginação maior, para ter uma capacidade talvez até intelectual maior? A resposta é óbvia. Essa é a ideia, digamos assim, bem por cima do documentário. Mas assim, de qualquer forma, para quem tiver paciência, para quem tiver interesse no assunto, eu recomendo o Porque a Beleza Importa. Como eu disse, vou deixar o link aí na descrição para quem quiser acessar. E o campo da estética ele vale não somente para as obras de arte convencionais, tipo um quadro, por exemplo. É óbvio que um quadro também é uma obra de arte, mas também existem outras formas de obra de arte. Existe, por exemplo, a escultura, existe, por exemplo, até a arquitetura, que muitas vezes a gente... Aliás, o Scruton mesmo, falando dele novamente, ele é um cara que argumenta exaustivamente que a arquitetura também pode ser uma forma de obra de arte. Por quê? Porque a arquitetura pode nos inspirar. Por exemplo, entre você estar cercado, vamos supor que você pode estar em dois lugares. Um lugar é um lugar cercado de igrejas renascentistas, igrejas, sabe, de aparência de estilo gótico, outras com estilo barroco e outras com estilo XYZ, ou seja, só igrejas antigas e com toda aquela arquitetura fodida. Esse é um lugar que você pode estar. E outro lugar é um lugar cheio de prédio com formato de caixa de sapato, só janela, só que sem cor nenhuma, todos os prédios basicamente cinzas, sem cor nenhuma, além de cinza e um monte de janela e ponto, acabou. Qual desses dois lugares você preferia explorar? O lugar cheio de prédio, que não tem porra nenhuma, um monte de prédio comercial, que foi feito basicamente pensando na utilidade e não na beleza da coisa, ou numa igreja de 1300 sei lá o que foi feita em estilo gótico, que foi pensada que foi pensada desde a sua estrutura para ser algo para chamar a atenção, cheio de detalhes, que às vezes você entra lá dentro, tem um monte de acervo, um monte de pintura, um monte de afresco, um monte de detalhes, uma riqueza, sabe, uma riqueza em todos os sentidos possíveis, imensa, enfim. Qual desses dois lugares você preferia estar? Você preferia explorar? Um monte de prédio ou um monte de igreja de 1000 anos atrás? Eu acho que a resposta também é quase que universalmente a mesma, sabe? Então a arquitetura, por ser algo que também pode nos chamar a atenção, também pode nos prender a atenção, pode nos fazer nos sair de nós mesmos, nem que seja por um instante, isso é algo que eu vou falar já já, também pode ser considerado uma obra de arte. Existem vários campos da obra de arte, até a música também pode ser uma forma de obra de arte, a dança. Quer dizer, aí a dança, aí entra o problema do pós-modernismo, que aí tudo vira arte, mas assim, dependendo da dança também pode ser considerada uma forma de arte, não exatamente de obra de arte, mas uma forma de arte. Enfim, como vocês podem perceber, como eu estou aqui falando, o campo da estética, o campo da arte, é um campo bem vasto. Existem várias formas de se fazer arte. Existem várias discussões também sobre o que seria o belo e o feio, o agradável, o desagradável, o belo e o sublime. Existe inclusive um livro do Edmund Burke que é sobre as noções, se não me engano o nome do livro é sobre as noções do sublime e do belo, que é um livro meio que referência até em universidades em que ele fala sobre o que seria o belo, ele define o que seria o belo e o que seria o sublime, o que seria o sentimento de belo humano e o sentimento de sublime humano. Mas enfim, e isso daí basicamente é estética. E do que eu já estudei estética, do que eu já li estética, eu já percebi, é óbvio que eu posso estar errado, é óbvio que pode estar faltando mais definições do que seria o que seria o belo, do que seria a estética, de como explicar as nossas noções do belo. Existem várias noções que explicam o que seria o belo, por que a gente acha alguma coisa bonita e outra coisa feia. Existem várias explicações, mas assim, do que eu já li, do que eu já consumi material e já pesquisei, etc., eu já percebi que existem basicamente, até o momento que eu já vi, pode ser que existam mais, né? Pode ser que eu esteja falando bobagem, mas enfim, só estou tentando passar aqui um pouco de conhecimento do que eu já absorvi. Eu já percebi que existem basicamente duas vias
que explicam, duas vias na estética mesmo, no campo da estética, filosofia, existem duas vias que explicam o belo. Existem o porquê de a gente achar algo belo. Existe a via epistemológica, então existe uma certa estética epistemológica e existe a via metafísica, ou seja, existe uma certa estética metafísica. Cada uma explica pelo seu viés por que a gente acha que é belo o que é belo e por que a gente acha que é feio o que é feio. Mas existem basicamente essas duas vias, essas duas linhas de raciocínio para explicar o porquê que a gente acha algo belo ou o porquê que a gente acha algo feio. E dentro da linha epistemológica, que busca explicar o porquê da gente achar algo belo, existem basicamente três subdivisões da linha epistemológica. A linha epistemológica, no geral, ela busca uma explicação a priori do porquê que a gente acha algo esteticamente bonito ou porquê que a gente acha algo simplesmente belo. Ela busca uma explicação mais centrada no ser humano em si mesmo. E aí, dentro dessa explicação centrada no ser humano, que seria a via epistemológica, existem, como eu disse, três subdivisões da linha epistemológica da estética. Eu vou resumir aqui quais são as três vias. A primeira via que eu já percebi dentro da linha epistemológica é a linha da biologia. É a linha que busca explicar o porquê da gente ter essa noção de belo interior, que muitas vezes é inconsciente. Ela busca explicar é a biologia que explica o porquê que a gente acha que algo é belo. Essa via seria uma via mais naturalista, uma via talvez mais ateísta ou materialista, como vocês quiserem chamar, mas enfim, essa via define que nós temos certos padrões biológicos que são imutáveis e que por isso que a gente acha certas obras de arte belas e certas outras obras de arte não belas. Então, por exemplo, eu vou até colocar algumas obras de arte aqui para ilustrar o que eu estou falando. Quando a gente vê uma obra de arte com uma bela mulher, por exemplo, uma mulher, sei lá, que ela tá aparentemente ela tá na idade fértil, ela é jovem, ela tem, sei lá, seios fartos, coxas fartas, e enfim, quando a gente olha para essa obra de arte, a gente automaticamente se sente atraído por essa obra de arte. A linha biológica da explicação estética, ela afirma que a gente se sente atraído por essa obra de arte porque ela representa a fertilidade, ela representa que aquela fêmea daquela obra de arte, que é uma obra, que a gente acha aquela obra de arte bela por causa da fêmea, porque a gente, principalmente se você for homem, aí essa linha epistemológica, aí essa linha não explica o porquê que de repente mulheres também podem achar essa obra de arte bela. Talvez aí entre um lance de como eu posso falar, de idealização da mulher ver aquele corpo e querer aquele corpo para si, e aí ela começar a idealizar sobre aquele corpo e automaticamente ela achar aquilo belo, mas enfim. A linha biológica epistemológica da estética afirma que a gente acha que as coisas são belas ou que são feias por causa da nossa biologia. Então, quando a gente olha uma obra de arte que tem uma mulher e ela aparenta estar na idade, por mais que isso seja inconsciente, tá? E ela aparenta estar na idade fértil, ela aparenta ser fértil, ela aparenta que poderia dar uma boa prole, automaticamente a gente acha aquilo belo. Então, segundo essa obra de arte, a biologia explica o porquê da gente achar uma obra de arte bela. Ela basicamente é para os ideais de reprodução, para os nossos ideais inconscientes de companhia, reprodução e continuação da espécie, sabe? Algo à la Schopenhauer, por assim dizer. Então, a primeira linha epistemológica da explicação estética é essa. Ela busca um amparo na biologia para explicar o porquê da gente achar certas obras de arte esteticamente belas, mas eu particularmente não gosto muito dessa linha de raciocínio, porque eu acho que ela deixa muitos espaços que ela não explica lá certos espaços, porque tem muitas obras de arte que elas não têm muita sexualidade implícita, elas não têm muita... Tudo bem, aí vão argumentar, mas basta você ver uma mulher jovem que pronto, você não precisa nem estar vendo o peito dela, você não precisa nem estar vendo a coxa dela, basta você ver uma obra de arte que tem uma fêmea jovem que pronto, você já vai se sentir naturalmente atraído, porque você sente atração, ou você é uma pessoa heterossexual simplesmente, aí você já vai achar aquela obra de arte bela, porque inconscientemente você vai querer se reproduzir com aquela moça que está naquela obra de arte. Ok, mas assim, existem muitas obras de arte por aí que não tem nenhuma representação feminina ou simplesmente não representam
porra nenhuma do universo humano. Obra de arte, por exemplo, que ilustram animais, obra de arte de paisagens, obra de arte que representa nada que não tenha. Que não tem nem ser humano ali na obra de arte. E mesmo assim a gente acha bela. Então eu não sei como essa linha biológica explicaria isso, quando esses casos assim de obras de arte que são paisagens, obras de arte que são animais, obras de arte que são, sei lá, plantas, frutas, e mesmo assim a gente acha belo. Mas enfim, existe essa linha da epistemologia, a linha biológica, que busca explicar a estética baseada na nossa biologia. Existe também dentro da epistemologia algo que é extremamente comum na esquerda de hoje em dia, a explicação estética a partir do social, a explicação sociológica. O que seria isso? Seria basicamente você afirmar que as nossas concepções sobre o belo e o feio estão amparadas na sociedade, na sociologia. Que é algo que eu concordo até certo ponto, mas eu não acho particularmente que explica tudo. Enfim, dando um exemplo do porquê que a gente... um exemplo de uma fala dessa linha. Nós achamos tal obra de arte bela porque ela representa uma mulher branca, uma mulher jovem e branca, que tem tais X, Y e características. Ela aparenta ser uma jovem fértil, ela cumpre bem com os propósitos pela qual foi feita, ela tá nos moldes basicamente da sociedade que a gente vive, nos padrões de beleza da sociedade que a gente vive. Então automaticamente a gente acha uma obra de arte bela. Ou então, porque esse lugar, essa obra de arte a gente acha bonita, porque essa obra de arte ela ilustra um lugar que é um lugar da high society, é um lugar prestigiado, é um lugar que todo mundo sonha estar. Ela ilustra, por exemplo, uma cidade, uma Paris. Ela ilustra um lugar aí que todo mundo que não tá nesse lugar quer estar, um lugar aí de primeiro mundo, que é considerado como primeiro mundo. Basicamente, essa linha de pensamento epistemológica da estética, ela busca explicar o porquê das nossas concepções do belo baseado na sociedade, na sociologia. E isso vale não somente para obra de arte, isso vale também para fora da obra de arte. Por que a gente acha tal mulher bonita? Por que a gente vive em uma sociedade que tem esse modelo de beleza, e essa mulher, por ela ser magra, por ela ser branca, por ela ter tal altura, por ela ter isso e aquilo, ela ter peitão, bundão, automaticamente a gente acha bela. Por quê? Porque desde criança a gente foi criado numa concepção que esse é o tipo de mulher que a gente tem que achar atraente. Logo, quando a gente cresce, automaticamente a gente acha esse modelo de mulher atraente. Essa é a concepção mais sociológica, epistemológica da estética, que é uma concepção, como eu disse, que ela é muito utilizada na esquerda atual, que busca explicar tudo pelo viés sociológico. Particularmente, eu acredito que ela tem uma certa razão, mas assim... ela não explica tudo, sabe? Existe sim, e é inegável, eu acredito, independente se você é de esquerda ou direita, mas eu acho que é inegável que existe sim um padrão social de beleza. Existe sim, obviamente, um certo tipo de mulher e um certo tipo de homem que são naturalmente mais atrativos para o olhar externo. Existe sim um certo padrão estético que é imputado desde cedo na gente, pra gente achar certo tipo de mulher mais bonita e certo tipo de homem mais bonito. Porém, isso é algo que não somente o viés sociológico explica, como o biológico também explica. Por exemplo, por que a gente acha, no geral, pessoas magras mais bonitas do que pessoas gordas? Porque simplesmente essas pessoas magras, elas estão, falando assim, bem de maneira mais esdrúxula, elas estão mais aptas para reprodução do que a pessoa gorda. Simplesmente por causa disso, porque a pessoa magra ela tem menos tendência a ter XYZ doenças, porque a pessoa magra ela tem mais capacidade de locomoção, porque a pessoa magra ela tem talvez um corpo esteticamente mais harmonioso do que uma pessoa gorda, que tem aquele monte de curva, aquele negócio que parece não sei, um pão gigante. Enfim, cara. Enfim, eu acho que a explicação sociológica, que a sociologia ela também explica o porquê das nossas noções de belo, e é inegável que desde cedo nós herdamos uma concepção de belo sobre as coisas, mas assim, não acho que isso é tudo, sabe? Porque a biologia nos faz naturalmente preferirmos pessoas mais magras, preferirmos pessoas mais harmoniosas, com um corpo mais harmonioso, mais estético, mais suave, principalmente se a pessoa for mulher. Enfim, existe também essa via epistemológica da estética, que é a via da sociologia, e eu vou beber uma água e já continuo.
E, bom, por último, mas não menos importante, dentro da linha epistemológica, que busca explicar a estética, que busca explicar o porquê da gente achar algo belo ou algo feio, existe também a linha que busca explicar a estética por meio de padrões subconscientes, que seria uma linha mais amparada talvez na psicanálise. Seria uma linha basicamente que afirma que existem alguns padrões subconscientes, que é o que eu acabei de falar. Existem certos padrões que estão na nossa mente que a gente não percebe, que esses padrões delimitam o que é pra gente naturalmente agradável e o que é naturalmente desagradável. Então, por exemplo, vocês, provavelmente, muitos de vocês já devem ter visto obras de arte, imagens no Facebook, imagens no Twitter, sei lá, na puta que pariu, comparando certas obras de arte, por exemplo, com a sequência de Fibonacci, ou comparando certas obras de arte com a proporção áurea, ou comparando certas obras de arte com, sei lá, a proporção de ouro de não sei o que são proporções às vezes até matemáticas, proporções geométricas. Enfim, essa linha de pensamento afirma que existem certas proporções inconscientes, certos padrões inconscientes que eles delimitam o que é bonito pra gente. Então, por exemplo, se você vê uma obra de arte que ela segue a sequência de Fibonacci, você pode até não perceber conscientemente que tal obra tem, que ela segue a sequência de Fibonacci, que ela segue a proporção áurea. Você conscientemente você não vai, dificilmente você vai perceber, mas inconscientemente você percebe aquilo por causa de alguma coisa que existe no seu cérebro, seja ela essa coisa algo mais algo que é explicável pela biologia, ou seja, essa coisa algo mais metafísico, e aí entra um pouco na parte metafísica que eu já vou entrar. Existe basicamente, essa linha afirma que existem alguns padrões na nossa consciência, que são inconscientes, na verdade, que não estão nem na nossa consciência, que são inconscientes, que quando uma obra de arte, ou uma mulher, ou sei lá, um animal, qualquer merda, basicamente uma escultura, arquitetura e etc., quando essas coisas seguem esses padrões, nós naturalmente achamos belos tais coisas, tais obras de arte, tais prédios, tais sei lá o que, enfim. Então existe uma terceira via da linha epistemológica que busca explicar a obra de arte, o porquê da gente achar algo belo ou algo feio por causa de padrões que estão no nosso subconsciente. Sejam lá quais forem esses tipos de padrões. Como eu disse, existem vários tipos de padrões. Sequência de Fibonacci, proporção áurea, geometria de ouro. Eu não lembro se é geometria de ouro ou matemática de ouro, mas existe alguma coisa que é chamada não sei o que de ouro, que é tipo uma proporção de números que são números... Eu não lembro. Enfim, existem uma série de padrões aí, uma série de sequências, uma série de progressões geométricas e matemáticas que podem explicar a arte, pelo menos se você for decidir seguir essa linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio que afirma que há algo de inconsciente dentro da gente, que simplesmente esse algo aflora na gente quando a gente percebe certas coisas, quando a gente apreende certas coisas, quando a gente contempla certas coisas. Essa linha de pensamento que é mais da linha inconsciente, ela entra um pouco em contato com a linha estética metafísica, que é uma linha estética. Ela não é a mesma coisa, mas ela tem algo em comum. A linha estética metafísica, ela basicamente afirma que nós achamos algo belo quando esse algo nos remete a algo superior, algo que está além de nós, ou algo que está até acima de nós, algo que é superior a nós. Seria algo do tipo Mundo das Ideias de Platão, que é quando você... rememoração, ou melhor, rememoração, algo do tipo rememoração de Platão. Quando você enxerga algo, quando você tem uma experiência com algo, que esse algo te lembra de algo superior, esse algo te rememora de algo que é anterior a você, que é por vezes superior a você, você naturalmente se sente atraído por este algo, logo você acha este algo belo. A linha de pensamento estética metafísica, ela basicamente define que existem padrões, que existem basicamente certos padrões, certos comportamentos, certos o que quer que seja, que eles são indicativos de uma ordem superior. E quando nós enxergamos algo que está em consonância com essa ordem superior, com esse algo de superior que vai além da gente, que a gente não compreende, que é a metafísica como um todo, nós nos sentimos naturalmente atraídos por esta obra de arte.
Então essa obra de arte, essa linha da estética, ela por mais que seja uma linha ainda da estética, que é uma forma de filosofia inferior, ela é uma forma de... essa linha estética, ela linka essa forma de filosofia inferior com uma forma de filosofia superior, que seria a metafísica, que seria você enxergar algo que está além de você. Quando você vê tal obra de arte, você enxerga algo que está além de você. Tal obra de arte remete a algo que está acima de você, que vai além de você, logo você acha tal algo belo. Essa coisa te desprende de você, ela te tira de você e te faz lembrar daquilo que realmente importa nessa vida, que não são só os bens materiais, a tua situação nesse momento, o XYZ problema, mas sim uma realidade superior, uma realidade que está acima de você e que você não pode compreender nessa vida terrena, ou seja, metafísica. Enfim, resumo da ópera. Existem basicamente existem essas duas vertentes da estética, a vertente mais epistemológica, que busca explicar a estética centralizado no ser humano mesmo, centralizado na capacidade epistemológica do ser humano, seja ela biológica, sociológica ou subconsciente, de padrões subconscientes. Existe essa linha estética e existe também a linha estética metafísica, que afirma que basicamente nós achamos algo belo quando esse algo nos remete a algo que é superior, seja ele até mesmo inconsciente ou não. Quando algo nos remete a algo que é superior a nós, que nos tira de nós mesmos, nem que seja por um instante, nós automaticamente achamos este algo belo. Isso já seria, de certa forma, um resquício da divindade. Isso já, de certa forma, nos ajudaria a chegarmos a Deus, ou pelo menos a algo superior a nós, a metafísica como um todo. Logo, a arte poderia, neste viés, ser uma passagem para algo superior, uma entrada para algo superior. Acho que por isso mesmo também que a Igreja Católica tem tantas obras de arte, principalmente no período do Renascimento, no período da Idade Média e etc. Porque eu acho que a Igreja Católica, principalmente, ela deve adotar essa via de que tipo, a arte pode nos remeter a algo superior, a arte pode nos levar a algo que está fora de nós mesmos, algo que é superior a nós mesmos. E aí, por isso mesmo, a Igreja patrocinava, fez tantas obras de arte que a gente vê por aí. E eu acho que é bem justo, por assim dizer. Mas, enfim, existem então essas linhas aí que buscam explicar as nossas concepções sobre o belo. Pode ser que existam outras linhas de pensamento, outras linhas dentro da estética que buscam explicar o belo por outros fatores, mas até o momento eu não tive contato. Então, sei lá, se vocês quiserem comentar, quiserem me indicar alguma coisa, sintam-se livres. Não garanto que eu vou ler, mas, enfim... então é basicamente isso. E agora não é para terminar o podcast, mas o último assunto desse podcast relacionado à estética, eu vou falar um pouco de maneira bem resumida, bem por cima, que seria talvez hoje a principal discussão, não somente do campo da estética, mas no campo da arte no geral, do estudo da arte no geral, que é o que define o que é uma obra de arte. Esse eu acho que hoje em dia é a principal discussão, como eu disse, não somente do campo da arte, mas também da estética. O que define o que é uma obra de arte? E o porquê dessa pergunta? Porque como vocês, para quem gosta minimamente de arte, para quem sabe, já pesquisou, já buscou obras, conhece autores, pintores e o caralho, escultura e a puta que pariu, sabe que de 100 anos para cá, talvez um pouco mais de tempo, de 100 anos para cá mais ou menos a arte... Podem utilizar a palavra que vocês quiserem, podem me chamar de, sei lá, fascista, o que vocês quiserem, mas eu particularmente eu chamo de declínio. De 100 anos para cá, a arte como um todo, ela vem enfrentando um declínio geral, seja na escultura, seja na pintura, seja na música não, porque a música começou a se desenvolver mais justamente de 100 anos para cá. Mas assim, as formas de arte no geral, sejam elas quais forem, elas começaram a enfrentar um declínio geral de 100 anos para cá. Por quê? Porque começou a ocorrer uma certa questionamento sobre o que seria uma obra de arte. E esse questionamento, por mais que ele naquela época poderia ser legítimo, o porquê da gente considerar certa obra de arte uma obra de arte, porque a outra não. Inclusive, a obra lá do Pénico, que é mundialmente conhecida, foi a primeira, obra, talvez a primeira obra de arte moderna que alguém fez, que é do... Eu não lembro agora o nome do cara, mas aquela obra do Pénico. Acho que todo mundo que manja um pouco de arte deve saber de qual obra eu tô falando. Que o cara colocou no museu um penico, literalmente, falou que aquilo ali era arte.
aquela obra de arte, tem muita gente que ataca o cara que fez isso, chama ele de filho da puta, que foi o primeiro arrombado de todos que relativizou a arte, enfim. Mas assim, se você estudar um pouco do porquê que aquilo aconteceu, você vai ver que o cara, quando ele fez isso, o cara que fez isso, que eu não lembro o nome agora, a ideia dele não era transformar tudo em arte, falar que tudo é arte e sabe, levar aquilo que a gente está vivendo hoje, em que as pessoas fazem um monte de merda, um monte de lixo, literalmente, e chamam isso de arte. A intenção dele não foi essa. A intenção dele, naquele período, se você buscar, pesquisar a respeito, você vai ver que a intenção dele foi questionar um certo elitismo por parte de quem produzia arte. Ele busca questionar. Então quer dizer, por que tudo aquilo que está num museu é obra de arte? Por que só aquilo que está num museu é obra de arte? Por que a gente só considera como obra de arte aquilo que está num museu? E aí, buscando ridicularizar essa visão, mostrar o quanto essa visão era, entre aspas, elitista e ridícula, ele expôs um pinico para mostrar que, será que tudo mesmo que é exposto no museu é obra de arte? Então vou coisar esse pinico, que obviamente não era uma obra de arte, não deveria ser considerada uma obra de arte. Ele literalmente pegou qualquer merda e falou isso daqui, então já que tudo que tá no museu é obra de arte, então isso daqui é uma obra de arte e pronto, acabou. Tá no museu, então foda-se, sabe? Essa foi a intenção dele. A intenção dele não foi falar, tipo, tudo é obra de arte, literalmente, mas foi sim questionar o porquê da gente achar que só porque está no museu é obra de arte. Questionar um certo elitismo da época de achar que o museu é a autoridade suprema para delimitar o que é arte. Não foi a intenção dele falar que qualquer coisa é arte, que você pode literalmente colocar um pinico, uma maçaneta, um óculos, que pronto, isso é obra de arte. Foi só questionar o elitismo por parte das elites intelectuais e artísticas da época, questionar o porquê deles acharem que só porque está no museu é obra de arte. Só que o grande problema é que depois disso, e isso talvez era algo que nem ele previa, o grande problema é que depois disso as pessoas começaram a pegar esse exemplo do pinico para legitimar a afirmação de que tudo é arte. Por quê? Porque o cara expôs um pinico numa exposição de arte famosa, o cara chocou todo mundo com aquilo, o cara, tipo, revolucionou, entre aspas, a arte com aquilo, e aí pronto, todo mundo começou a achar que tudo, basicamente, é obra de arte, que qualquer merda é obra de arte, que você não precisa de técnica nenhuma para fazer arte, você não precisa de estudo nenhum para fazer arte, você não precisa de porra nenhuma para fazer arte, você pode literalmente pegar um quadro em branco e não fazer nada, pronto, o quadro em branco, pronto, essa é a minha obra de arte, um quadro em branco, porque... E aí eles começaram a criar uma representação, um significado para tudo, um significado que muitas vezes é desnecessário, sabe? E aí começaram a contextualizar e transformar a arte como uma forma de política, e aí cagou tudo, enfim... existe hoje uma grande discussão, não somente, como eu disse, no campo da estética, como também no campo da arte, sobre o que seria a arte. E eu não vou me aprofundar muito, eu tenho minhas opiniões que eu ainda preciso embasar um pouco melhor, eu admito, mas assim, eu tenho já algumas opiniões a respeito sobre o que define o que é uma obra de arte. Mas assim, tem muitas pessoas, principalmente pessoas da direita, que seguem a prerrogativa de que a obra de arte, o que define uma obra de arte é a técnica. Se tal obra de arte tem técnica, se tal obra de arte é algo que você claramente pode ver que foi difícil de fazer aquilo, logo aquilo é uma obra de arte. Eu particularmente eu não gosto muito dessa linha de raciocínio, eu não adoto muito essa linha de raciocínio. Por quê? Porque existem várias obras de arte, que para mim particularmente são de fato obras de arte, que elas não são técnicas, que elas não são uma obra de arte que você olha e fala, caralho, o cara levou 5 anos pra pintar essa merda. Não só obra de arte que às vezes o cara levou tipo 5 dias pra fazer aquilo. Mas assim, existe uma diferença enorme entre essas obras de arte que tipo não são muito técnicas, mas que ainda assim são arte porque elas demonstram alguma coisa, porque elas inspiram a gente a sentir alguma coisa, e um quadro completamente abstrato. Eu vou até colocar imagens aqui no podcast para vocês melhor visualizarem. Existe uma grande diferença entre essas obras de arte que não são técnicas, mas que elas passam alguma mensagem à pessoa que está vendo, e um quadro de arte abstrata, que é um quadro literalmente, sei lá, metade preto, metade branco, o quadro não tem nada, é só preto e branco, acabou. Que tipo, que você fica olhando para aquele negócio e fica tipo, sabe? E aí que tá, a arte, principalmente nos tempos da modernidade, de 100 anos para cá,
E esse é um gigantesco problema, não somente no campo da arte, mas no campo filosófico também. E aí, por isso também que o existencialismo está tão em alto, o niilismo e tantos ismos por aí calcados no individualismo. Por isso que eles estão tão em alta. Porque eles são pautados num extremo subjetivismo. Basicamente, eles transformam a retórica de que porque para mim tem significado, logo isto é. Sabe, eles transformam tudo num negócio tão extremamente subjetivo, eles legitimam tanto a extrema subjetividade que todo mundo que tá fora daquilo ali olha para aquilo ali e não entende porra nenhuma. Então, por exemplo, é por isso que você, por exemplo, lê um livro do Deleuze, por exemplo, ou de qualquer outro pós-moderno de merda, você lê o livro do cara e você fica tipo, cara, que porra é essa? O cara tá falando em termos completamente subjetivos. Aqui não existe nada de objetividade. Não existe nada que o cara, sabe, fez o quadro pensando em eu quero transmitir isso pro meu público. Eu quero passar isso, eu quero que o público sinta isso quando o público vê. Não existe nada de objetivo naquilo ali. Só existe subjetivo. O cara simplesmente, sabe, ele pode até, o cara que pintou aquilo ali, ele pode ter até uma noção do que aquilo ali representa para ele. Mas quem tá vindo de fora não entende porra nenhuma. Esse é o grande problema, tanto da filosofia moderna quanto também da arte moderna. Ela é tão calcada no subjetivismo que quem tá de fora não entende porra nenhuma, não vê porra nenhuma. A única pessoa que vê alguma coisa naquela ali é quem fez. O resto do mundo, os outros 8 bilhões de pessoas que olharem para aquela merda, não vão entender bosta nenhuma. Então, em primeiro lugar, eu particularmente não acho que a técnica é um delimitador da obra de arte, mas também não acho que o subjetivismo, principalmente esse subjetivismo exagerado, esse subjetivismo extremo, de tipo, só porque eu sinto tal coisa com relação a tal coisa, isso daqui é universalizável X. Porque o um achou que X é X, logo todo mundo tem que achar que o X é X, sendo que esse X é algo de extremo subjetivo, sabe? Esse é outro problema da arte, outra coisa que não delimita o que é arte, esse subjetivo. Existe. Aí é que tá. Eu acho que, particularmente, eu enxergo que a obra de arte, respondendo agora a pergunta de maneira mais objetiva, o que define o que é uma obra de arte? Para mim, Thiago, podem discordar, podem achar o que vocês quiserem, sei lá, podem falar o que vocês quiserem, mas para mim, Thiago, a obra de arte, ela não necessariamente ela tem que ser técnica. Não necessariamente ela tem que ser uma obra de arte que o cara levou 5 anos para pintar aquilo. Eu tô perfeitamente ok em chamar algo de arte, algo que foi pintado em 5 dias, por exemplo, ao invés de... Tudo bem, algo de 5 anos também é uma obra de arte? Também é uma obra de arte. Mas algo também que o cara fez em 5 dias também pode ser uma obra de arte? Também pode ser. Claro que um é mais técnico do que o outro, mas ainda assim, os dois, aí é que tá. Para mim, obra de arte é aquilo que tem um poder de representação, é aquilo que representa algo, é aquilo que te leva a uma realidade que está além da tua realidade. Então, por exemplo, quando você olha uma obra de arte de uma paisagem, por exemplo, tem muita gente que não gosta de obra de arte de paisagem, porque acha... Minha namorada mesmo, que estuda, que ela faz faculdade de artes, ela não gosta de obra de arte de paisagem. Porque ela tem uns motivos delas, mas enfim, é que pra ela é algo que não remete nada pra ela. Mas pra muitas pessoas, eu incluso, quando eu obro uma obra de arte que é uma paisagem, uma bela paisagem, por exemplo, eu sinto um certo relaxamento, sabe? Quando eu olho uma bela obra de arte com uma bela paisagem, eu sinto um certo relaxamento, eu sinto, sabe, como se nem que seja por 2 segundos. Eu sinto como se por 2 segundos eu saísse da minha realidade, estivesse ali, estivesse naquele momento, naquela obra de arte, logo eu acho aquilo belo. Eu acho que a obra de arte, para ela ser considerada como obra de arte, ela tem que ter um certo poder de representação. E quando eu digo poder de representação, é não somente ela representar algo, ela ter um sentimento subjetivo que é universalizável, quanto também ela ter um certo poder de te tirar de ti mesmo. É por isso que eu, particularmente, eu concordo mais com a via metafísica de explicar a estética. Porque eu acho que a estética, a obra de arte, ela tem que ser algo universalizável. É algo que você... Não importa se você é brasileiro, se você é chinês, se você é estadunidense, se você é russo, a puta que pariu. Se você olhar para tal obra de arte, independente de onde você veio, você, o outro cara, e o outro cara, e o outro cara é de outro país completamente diferente, cultura completamente diferente. E todos vocês sentirem algo por aquilo, independente se eu vou olhar e vou sentir medo, o outro vai olhar e vai sentir alegria, o outro vai olhar e vai sentir terror extremo, o outro vai olhar e vai sentir
não sei, qualquer que seja o sentimento. Eu acho que a obra de arte, para ela ser considerada obra de arte, ela tem que nos inspirar, independente de como seja esse inspirar. Eu acho que ela tem que nos tirar de nós mesmos e nos colocar em outro lugar. É o que eu estou falando, por exemplo, da obra de arte da paisagem. Quando eu olho para a obra de arte da paisagem, que tem uma bela paisagem, eu acho automaticamente bela, porque aquela obra de arte me tira de mim mesmo, nem que seja por alguns segundos, mas ela me tira de mim mesmo, ela me faz ter interesse com que eu aprecie tal obra de arte. Isso é algo que o Scruton, no livro Beleza, que inclusive é um livro muito bom, que eu recomendo qualquer um que queira se aprofundar em termos mais objetivos sobre o que seria a beleza, o que seria a obra de arte, ele argumenta exaustivamente a obra de arte, a função da obra de arte deve, ou pelo menos deveria ser, nos tirar de nós mesmos, nos tirar das nossas preocupações diárias e nos levar a um outro estado de espírito, um estado de espírito mais elevado, um estado de espírito até que nos inspire a sermos mais virtuosos. A obra de arte deve servir a um ideal, por assim dizer, um ideal que está acima de nós. Platão também concorda com a minha fala. Ele dizia que a obra de arte ela devia somente inspirar bons sentimentos, bons e belos sentimentos. Eu não necessariamente estou de acordo, porque eu acho que existem muitas obras de arte grotescas que ainda assim são obras de arte. Inclusive, ainda falando sobre a linha biológica, lembrei agora de um detalhe que eu não falei sobre a linha epistemológica biológica. Certas obras de arte a gente vai considerar, segundo essa linha, feias, porque essas obras de arte nos remetem a coisas do nosso inconsciente que a gente sabe que são ruins. Por exemplo, quando você olha uma obra de arte que ela ilustra sujeira, que ela ilustra tudo cinza, que ela ilustra inseto, que ela ilustra algo de podre, você automaticamente, por mais que ela seja uma obra de arte, incontestavelmente, ela pode te inspirar um certo sentimento de medo, de terror, de nojo, etc. Porque biologicamente falando e até sociologicamente falando, a gente sabe que sujeira, inseto, podreira e etc. é igual a doenças. Então, quando a gente vê uma obra de arte que tem isso ilustrado, a gente automaticamente sente um certo como eu posso dizer, uma certa querer estar longe daquilo, não querer olhar muito para aquilo, porque a gente inconscientemente sabe que aquele tipo de ambiente, aquele tipo de coisa, aquele tipo de nojeira que está ilustrada ali na obra de arte, ele vai nos remeter a algo que nós sabemos que pode ir até contra a nossa existência. As doenças são contra a nossa existência, as doenças nos matam, a sujeira pode nos matar, a comida estragada pode nos matar. Enfim, a gente sabe que, tanto por motivo biológico quanto também sociológico, a gente sabe que entre um ambiente limpo, organizado e um ambiente sujo, cheio de comida para tudo quanto é lado, barata e, sabe, cinza, negócio nojento, a gente sabe que um é muito mais saudável para o ser humano com relação ao outro. Enfim, a obra de arte ela tem que nos remeter a algo que seja ele consciente ou inconsciente. Ela tem que ter um poder de representação. Isso estou falando aqui da minha visão pessoal. A obra de arte ela tem que ter, para ela ser considerada arte, ela tem que ter um poder de representação. Ela tem que nos levar para outro lugar, seja esse lugar agradável ou desagradável, porque como eu disse, a obra de arte também pode nos remeter a algo desagradável, mas ela tem que nos remeter a algo que está fora da gente, algo que vai além de nós mesmos. Esse, particularmente, é o meu critério para definir o que é uma obra de arte. Ela não precisa ser exatamente técnica, mas ela tem que nos remeter a algo, ela tem que ser universalizável. Essa é a palavra-chave, ela tem que ser universalizável. Ela tem que ser algo que tanto um cara aqui do Brasil olha e sente algo, quanto o cara da Rússia olha e sente algo. Seja esse algo, talvez até mesmo indiferença, sabe? Olhar e ver uma cena, por exemplo, tem várias obras de arte aí, por exemplo, que ilustram o cotidiano das pessoas que estão na rua, o cotidiano das pessoas que estão na casa, etc. E muitas pessoas podem olhar para essas obras de arte e falar, isso daqui é algo que é banal, eu vejo todo dia, eu tenho mulher, eu tenho filhos, eu tenho, sabe, uma casa parecida com essa pintura, logo essa pintura não é interessante para mim. Ok, mas ela representa algo. Por mais que seja algo que você está habituado e por isso você não acha interessante, ela representa, indiscutivelmente, ela representa algo. Tanto para quem pintou aquilo, quanto também para quem recebe aquilo. Ou seja, aquele que percebe a obra de arte, aquele que observa a obra de arte.
Eu acho que a obra de arte, o que define uma obra de arte é o seu caráter universalizável e o seu potencial de introspecção. A obra de arte nos faz, como eu disse, ela deve nos fazer sair de nós mesmos. Nós, no nosso dia a dia, a gente está muito alheio a detalhes. Muitas vezes porque o ritmo moderno é assim, você tem que fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo e você não tem foco em nada. Essa é a grande realidade. E eu acho que o potencial da obra de arte, a obra de arte deve nos fazer nos focar em algo. Ela deve ser algo que chama a nossa atenção. Seja pela técnica, seja pelos detalhes, seja porque ela ilustra algo belo, seja porque ela ilustra algo feio, muito feio, seja porque ela ilustra algo talvez até erótico, seja porque ela ilustra, sei lá, XYZ, mas a obra de arte ela tem que nos prender por algum motivo, sabe? Ela tem que prender a nossa atenção por algum motivo, ela tem que incentivar a nossa introspecção. Através dessas características, a obra de arte ser universalizável, ter sentimentos que são universalizáveis, ela potencializar a nossa capacidade de introspecção, ela nos fazer sair de nós mesmos, seja para o lado bom ou seja para o lado ruim. Eu acho que essas características, que são características mais universalizáveis, que qualquer um pode sentir, particularmente eu tomo essas características para delimitar o que é uma obra de arte. E é por isso mesmo que, para mim, que essas porra de arte moderna que existe por aí, eu já fui no Museu do Rio de Janeiro com um amigo meu, lá, Museu de Arte Moderna, o próprio nome já diz, em que eu cheguei lá e tinha literalmente um monte de calota de carro, literalmente um monte de calota de carro. Sabe aqueles carros esmagados, carro que, sei lá, que vai pro ferro velho e aí vem aquelas máquinas gigantes, esmaga o carro e depois fica só uns puta quadradão de ferro, sabe, esmagado? Eu já fui num museu de arte moderna e tava lá, aquilo lá exposto com um nome e exposto como arte, sabe? Aquilo ali é algo que eu particularmente olho e aquilo ali não... O que significa um monte de ferro contorcido, um monte de ferro esmagado? O que significa? Isso daqui não tem nada, tipo, eu ou russo ou estadunidense ou vietnamita ou a puta que pariu, vamos olhar pra essa merda e vamos falar, isso é lixo, isso não é obra de arte. O cara que fez isso, ele nem fez isso com os próprios punhos, ele pegou uma máquina e fez isso, tipo, não foi algo que ele pegou um quadro, ele pegou o pincel, molhou o pincel lá na tinta, fez lá cuidadosamente, não, ele pegou uma máquina, controlou, segurou os controles da máquina e fez aquilo, ou seja, o cara nem teve contato pessoal direto com a obra. Por isso que, enfim, tanto isso quanto também essas obras de arte abstrata, eu particularmente não acredito que são obras de arte porque elas não representam nada. Eles não têm nada de universalizável, eles não nos fazem sair de nós mesmos. Para mim, portanto, por isso que para mim, portanto, essas porra aí que a gente vê na modernidade, que muitas vezes servem para fazer a gente perder o interesse na arte, isso daí para mim é quase como uma heresia, isso não é obra de arte porra nenhuma, sabe? Não tem nada de universalizado, não passa nada, não nos faz sair de nós mesmos, não tem detalhe nenhum que nos atrai, não tem nada de humano nessa merda, só tem algo que é extremamente subjetivo, como eu disse, que qualquer um que olhar aquela merda que não seja o autor não vai entender porra nenhuma. E enfim, basicamente esse é o podcast. Nossa, eu queria que o podcast tivesse tipo meia hora, mas acabou que já tá mais de 50 minutos. Enfim, eu recomendo para quem quiser se aprofundar mais no tema, conteúdos que eu mesmo sei que são bons, tanto o documentário Porque a Beleza Importa, do Roger Scruton, quanto também o livro Beleza, do Roger Scruton, e também tem outro do Roger Scruton, o A Alma do Mundo, que não é exatamente sobre estética, mas tem um pouquinho também ali de estética no A Alma do Mundo. E também Platão, no A República, ele também fala um pouco sobre quais são as noções dele, sobre... Tudo bem que aí já não é estética, é mais um ideal de república, é mais política do que estética, mas querendo ou não, tem um pouquinho ali de estética. O próprio Baumgarten, quem quiser se inteirar melhor no que seria estética, pesquise sobre Baumgarten, leiam livros dele. Tudo bem que ele deixou poucos livros, se não me engano, poucos escritos, mas enfim... É isso aí, em breve talvez eu volte com um podcast, porque as coisas estão... Não sei, eu explico pra vocês. E é isso, como eu disse, eu não sou um perito no assunto, não sou especialista nessa merda, mas... Então pode ser que eu tenha falado alguma bobeira, pode ser que eu tenha passado algum dado errado. Mas assim, foda-se, sabe? Foda-se. Até a próxima, beijos, abraços e falou.